Amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa tarde. O primeiro plano começa agora com seu cardápio político de todas as tardes. Vamos aos destaques de hoje. Governador João Azevedo anuncia o cancelamento do ponto facultativo do Carnaval. Informação quentíssima para você. Funcionários do Banco do Brasil paralisam atividades nesta sexta-feira e possibilidade de greve geral não está descartada. Mais pacientes do Amazonas que vieram tratar da Covid-19 na Paraíba recebem alta do Hospital Universitário em João Pessoa. A Assembleia Legislativa retoma trabalhos nesta segunda-feira com eleição para 2 cargos da mesa diretora. De Brasília, Fernanda Martinelli traz os preparativos para as eleições da Câmara e do Senado, também marcadas para segunda-feira. E uma startup desenvolve uma calculadora online que pode ser uma mão na roda para quem fez as provas do Enem. Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, primeiro plano no ar. Para você, mais uma vez, boa tarde. Agradecendo a você pela audiência, pela companhia nesta sexta-feira, no nosso primeiro plano, que começa com informação quente, informação que acaba de sair. O governador João Azevedo anunciou agora há pouco nas redes sociais que decidiu cancelar o ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval e na quarta-feira de cinzas. Em entrevista à Rádio Band News FM Manaíra, há cerca de 2 semanas, o governador antecipou essa possibilidade. Ao vivo, Juliana Teixeira tem os detalhes dessa nova decisão do governador. É você, Juliana, boa tarde. Oi, Cacá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a decisão deve ser publicada amanhã no Diário Oficial do Estado. O governador postou agora há pouco um texto no Twitter dizendo o seguinte: tomamos a decisão de cancelar o ponto facultativo estadual durante o feriadão de Carnaval, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Essa decisão será publicada no Diário Oficial deste sábado. Lembramos que mesmo com a chegada dos lotes da vacina, é preciso manter os cuidados de sempre. A medida já havia sido adiantada, né, como você disse em entrevista à Band News FM, no início do mês, né? Ele já vinha ventilando essa possibilidade e amanhã deve concretizar aí essa decisão. O ponto é facultativo, mas muita gente costuma a viajar durante esse período de Carnaval e com essa decisão deve ficar aí impedido. João Azevedo foi um dos governadores que demonstrou interesse em comprar a vacina diretamente do Butantan, a vacina Coronavac, isso porque o governo federal tem aí demorado na aquisição das 54 milhões de doses. Então, pelo menos 7 governadores de estados aqui do Brasil estão aí nessa negociação. E enquanto a vacina não chega, né, como ele disse, a gente começou o plano de vacinação, mas tudo indica que deve parar, tendo em vista a demora na chegada dos próximos lotes da vacina aqui para o estado da Paraíba. O governador, então, decidiu cancelar o evento de Carnaval, o Carnaval que já também foi cancelado, a própria festa aqui em João Pessoa, em várias cidades do litoral. Então, quem tinha aí programado viagem para esse período vai ter que se contentar em continuar trabalhando, ficar em casa. O ideal, né, Cacá, seria que outros estados também tomassem a mesma medida. Salvador, Fortaleza já anunciaram que também vão cancelar os feriados de Carnaval, esse período aí, o feriadão de Carnaval, que é o ponto facultativo. Cacá. Pois é, Ju, você falou em algumas cidades que já cancelaram o Carnaval, por exemplo, João Pessoa, como você disse, já cancelou o Folia de Rua, que é a nossa prévia carnavalesca, cancelou o Carnaval Tradição, Mataraca no litoral norte, Conde no litoral sul do estado, Cabedelo também cancelaram os festejos de Momo, ou seja, a expectativa é que realmente agora com esse decreto do governador João Azevedo, que deve ser publicado amanhã no Diário Oficial, outros municípios acompanhem e cancelem os festejos carnavalescos, até porque não é momento, né, Juliana? Não, de forma alguma, mas ainda há preocupação com aquelas festas que são realizadas em famílias, né, festas privadas, que vão aí, com certeza, agrupar muitas pessoas durante esse período, que é um período em que a Covid está atingindo muito forte o país, que tem registrado aí o 3º maior número de mortes desde o início da pandemia, registrou essa semana, né, Cacá? Então, e com essa variante, inclusive, aí é que... Exatamente. Então, a gente tem que manter aí todos os cuidados. Mais uma vez, pedir à população que mantenha os cuidados, que deixe para aglomerar e fazer festa em outro momento. Como disse aí o próprio governador, não faltarão datas para a gente comemorar
só estando vivo, né? Sem correr aí o risco de morrer por conta da Covid. Sem dúvida. Obrigado, Juliana, pelas informações. Bom fim de semana para você. Olha, quem estava já à espera, na expectativa dessa medida que o governador João Azevedo anunciou agora há pouco, foi a FEComércio, a Federação do Comércio aqui na Paraíba, que já tratou aí de recomendar aos estabelecimentos que funcionem normalmente durante o período carnavalesco. Veja na reportagem de Michele Souza, perdão. Vamos lá. Artigos de carnaval não aparecem mais em destaque nas lojas do comércio como em anos anteriores, faltando tão pouco tempo para o período festivo. E não é à toa. A pandemia decretou o fim da folia. Por causa disso, outro cenário pouco comum está prestes a acontecer. Lojas abertas no período de carnaval. É isso que defende a FEComércio da Paraíba. Não deve ter carnaval por causa da pandemia do coronavírus. Então, é muito mais interessante que as empresas que queiram possam abrir e funcionar. Nessa época, todos os anos na Paraíba, os turistas que nos visitam, eles não vieram para brincar carnaval, eles vieram para descansar, para conhecer novas praias, para conhecer as nossas igrejas, os nossos monumentos. Então, é importante também que o comércio esteja aberto. O ato do comércio abrir vai dar uma demonstração de que o comércio e os serviços estão à disposição da sociedade. Esse comerciário, no entanto, acredita que a abertura do comércio no carnaval não vai compensar pelo baixo movimento. Se a gente abrir o comércio em pleno carnaval, não vai dar ninguém. Qual a vantagem da gente abrir o comércio em pleno carnaval sem ninguém? Vamos estar só gastando luz, custo de passagem, enfim, almoço. Não compensa. No Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, a recomendação foi avaliada com tranquilidade. A orientação nossa é que as empresas fiquem à vontade nesse período, né? Porque não tem nenhuma cobrança em relação a isso. Exatamente porque pode haver alguma decisão aí da prefeitura, de algum decreto da prefeitura, algum decreto do Estado. Se houver, aí realmente nós vamos lá para a questão da cobrança, caso abra. Como essa reportagem e a fala desse entrevistado último que você viu na matéria foi gravado antes, logicamente, só lembrando que o governador João Azevedo anunciou agora há pouco no Twitter que resolveu cancelar o ponto facultativo do carnaval, segunda e terça de carnaval e também na quarta-feira de cinzas. E, além disso, antes dele decretar, dele anunciar o cancelamento do carnaval, o governador usou também as redes sociais ontem para cobrar do Ministério da Saúde, como Juliana trouxe agora há pouco, a agilidade na compra das 54 milhões de doses da Coronavac junto ao Instituto Butantan e que distribua logo essas vacinas junto aos estados e municípios para avançar com um plano de imunização. Só que tem um detalhe, o governador também disse que se não tiver avanço na negociação, ele disse que vai manter contato, vai voltar a manter contato com a direção do Instituto Paulista, você está vendo aí nas imagens, para tentar comprar a vacina de forma direta, sem interferência do Ministério da Saúde. Vamos ler o que o governador colocou no Twitter ontem? Diz o seguinte, olha, espero que o Ministério da Saúde adquira logo as vacinas do Butantan e as distribua com estados e municípios para que possamos avançar com o nosso plano de imunização da população. Mas, se o governo federal não avançar, vou voltar a contatar a direção do Butantan para reafirmar que o governo da Paraíba tem interesse em comprá-las o quanto antes. A gente tem pressa. Além de João Azevedo, outros 6 governadores já manifestaram interesse em adquirir as doses da Coronavac. Também nas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, garantiu que o governo federal vai comprar a produção do Butantan até que todos os brasileiros sejam imunizados. E eu falei do presidente Jair Bolsonaro ontem, durante um evento na cidade de Maceió, o presidente falou dos acordos que o governo federal fez para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Vamos ver. A Europa e alguns países aqui da América do Sul não tem vacina. E nós sabemos que a procura é muito grande. Nós assinamos convênios, fizemos contratos e compromissos desde setembro do ano passado com vários laboratórios. E as vacinas começaram a chegar e vão chegar para vacinar toda a população num curto espaço de tempo. Essa é a nossa torcida, esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança, que as vacinas cheguem logo,
para que a gente possa ter de volta pelo menos boa parte da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, da nossa rotina de volta. Nós que fomos obrigados aí desde março a mudar completamente a nossa rotina, distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, muita gente com o psicológico abalado, né? E a gente espera que essa vacina venha para trazer esse alento, essa tranquilidade. Então, jogo da velha, hashtag vem vacina. Essa é a nossa expectativa. E olha, boa notícia, viu? Ontem, 5 pacientes do Amazonas que estavam internados no Hospital Universitário de João Pessoa receberam alta. Dos 17 que deram entrada na unidade, apenas 3 continuam na enfermaria e 2 na UTI. Dos 17 pacientes que chegaram de Manaus, sim, na verdade foram 15 pacientes que vieram em transporte aéreo, 2 pacientes que vieram atrás com diagnóstico Covid positivo posteriormente, sim. 3 pacientes desses terminaram indo para a UTI, sim. Atualmente a gente conseguiu dar uma alta da UTI, mantém mais 2 pacientes. E o resto dos pacientes de enfermaria, só estão faltando 3 pacientes dar alta. No caso, já foram 12 altas no momento. Eles já podem voltar para Manaus, sim. Eles já estão fora do período de contagiabilidade. Esses pacientes contam com o apoio, sim, de um órgão da igreja, onde eles vão ficar essas 24, 48 horas, justamente para o pessoal agilizar esse transporte que está a cargo do governo federal. Pois é, e o sentimento dos pacientes que deixaram o hospital não pode ser outro. Gratidão, gratidão pela acolhida, pelo atendimento e pela dedicação dos profissionais de saúde. No momento que nós se encontrávamos em Manaus, eu acho que lá nós jamais ia ter um atendimento que nós tivemos aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E os profissionais daqui, nós ficamos muito gratos pelo atendimento que nós tivemos aqui. Só agradecer mesmo, no fundo do coração. Depois que foi descoberto que eu estava com a Covid, tinha contraído, nós ficamos juntos. Se não fosse por eles, esse acolhimento que deu a nós, meu esposo não estaria nesse momento vivo, nem eu também. Que coisa boa, né? Esperamos aí que os outros 5 que estão internados, que continuam lá no HU, também passem por essa mesma sensação de deixar o hospital, de receberem alta e comemorarem a vida. É isso que a gente torce. Olha, vamos atualizar os números da pandemia. Coloca na tela o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram ontem confirmados, aí você está vendo na tela, 1.044 novos casos de Covid-19 e 11 mortes, sendo 7 nas últimas 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são 188.290 pessoas que contraíram a doença aqui no estado, 138.823 pessoas se recuperaram e 4.025 morreram. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 50%. Com relação aos leitos de UTI adulto, na região metropolitana de João Pessoa, ocupação de 61%. Campina Grande, 55% e no Sertão, 52%. Mudar um pouquinho de assunto, os funcionários do Banco do Brasil estão hoje com as atividades paralisadas durante 24 horas. Inclusive, existe a possibilidade de ser deflagrado uma greve geral. Eu tenho mais uma vez ao vivo a repórter Juliana Teixeira. Juliana, eu me despedi de você, dispensei você, mas aí Glediane no meu ouvido disse, não, Juliana volta. Então, Juliana volta com as informações sobre a paralisação do Banco do Brasil. É você, Ju. Voltei, Cacá. Você parece estar querendo abreviar logo, né? Jamais. Quem salva esse programa é a sua inteligência, sua elegância e sua beleza. Eu tô aqui só quebrando galho. Vamos lá. Tranquilo. Pois é, Cacá. Quem precisou hoje dos serviços, né, do atendimento dos bancos do Brasil, aqui na Paraíba, não conseguiu isso, porque as agências ficaram fechadas até a meia-noite de hoje, né? Isso para atendimento presencial nos caixas. Aqueles caixas eletrônicos permanecem ali para atender todos os clientes e correntistas. Mas a parte de dentro é mais um dia de mobilização. A categoria está aí reivindicando uma conversa com a presidência do Banco do Brasil na tentativa de barrar aí um plano de reestruturação da empresa. E hoje foi a terceira vez em que os bancários fizeram essa mobilização aqui no estado. A Paraíba tem cerca de 1.000 bancários atuando hoje e a expectativa é de que pelo menos 3 agências sejam fechadas. 2 aqui em João Pessoa, uma em Campina Grande e outros 7 postos de atendimento no interior do estado, que segundo o sindicato da categoria diz que é algo muito prejudicial, isso porque o Banco do Brasil é um banco que atende principalmente a agricultores no interior do estado. Vamos ouvir agora a fala do presidente do sindicato, o Lyndon Johnson Almeida.
Mais um dia de mobilização. Hoje as agências estão fechadas por 24 horas em todo o estado do Brasil. Todas as agências do Banco do Brasil estão fechadas contra o desmonte, esse projeto de reestruturação do Banco do Brasil, do governo federal, do governo Bolsonaro. Nós estamos protestando porque eles estão querendo fechar agências, estão querendo fechar postos de atendimentos, estão querendo retirar as gratificações de funções, como as gratificações de caixas, e querendo também o programa de demissão voluntária dos funcionários do Banco do Brasil. Nós estamos protestando hoje por 24 horas, podendo, para a semana, fechar até por tempo indeterminado. Nós vamos lutar, resistir contra essa postura desse governo, contra a postura do ministro Paulo Guedes. Tentamos renegociação com o banco, nós do Sindicato dos Bancários aqui na Paraíba tentando diálogo com a superintendência, mas a gente está difícil com o diálogo, não estão abrindo canal, eles estão trazendo o projeto de cima para baixo. E vamos amanhã, próxima terça-feira, vamos ter uma reunião do Comando Nacional, que é todos os sindicatos juntos, uma reunião no Comando Nacional, e vamos cobrar do banco uma postura, uma decisão, para ver se o banco volta atrás, para ver se esse governo volta atrás contra essas medidas do Banco do Brasil. Então vou pedir também a todos vocês políticos, vocês prefeitos, que venham para o nosso lado e vamos defender o patrimônio público, que é o Banco do Brasil, um patrimônio com mais de 200 anos. Aqui na Paraíba, quantos podem ser prejudicados por essas medidas? Aqui na Paraíba vai fechar a agência do Parque Solon de Lucena, que é uma agência ali na Pedro I, na Rua do Tambiá, ali, no bairro Tambiá. Vai fechar a agência do bairro dos Bancários e vai fechar a agência ali de Campina Grande, no Jardim Paulistano. E fora essas agências fechadas, algumas agências do interior vão passar como posto de atendimento. Um exemplo é a agência de Santa Luzia, vai passar posto de atendimento, a agência de São João do Rio do Peixe. São várias agências, 7 agências que vão passar posto de atendimento. E alguns postos de atendimento vão fechar. É um absurdo o que esse governo está fazendo com o Banco do Brasil. Pois é, o sindicato aponta aí, né, que o governo está querendo deixar o banco com uma condição de trabalho ruim, os bancários com uma condição de trabalho ruim. Assim, eles vão ter que aderir, sim, a esse plano aí de demissão voluntária, retirando vários direitos, diminuindo os salários da categoria. E aí você viu, né, que o Lyndon Johnson pediu apoio político, que é muito necessário nessa hora, para abrir as negociações com o governo federal, negociações essas que parecem que não está existindo, porque desde o início de toda essa mobilização que a gente acompanha, o que a gente vê é que até agora, do governo federal, não houve nenhuma resposta a nenhuma dessas reivindicações feitas pelos bancários aqui no estado, né, e em todo o país, Cacá. Inclusive, Juliana, com relação à questão da classe política, a senadora Daniela Ribeiro, do PP, pediu audiência junto ao presidente do Banco do Brasil, que, dizem nos bastidores, está meio que na corda bamba. O presidente Jair Bolsonaro não gostou nem um pouco da ideia de reestruturação do banco, que pode mexer aí com a popularidade dele, e ele já pensou até em pedir a cabeça do presidente do Banco do Brasil, como forma de tentar evitar aí essa reestruturação, porque não seria este o momento. Mas a senadora Daniela Ribeiro, voltando à questão, ela pediu audiência nos próximos dias, deve se encontrar nos próximos dias com o presidente do Banco do Brasil. Pois é, a gente vai acompanhando aí essa situação, né? Mas até o momento o que se vê é que não tem conversa, não. Verdade. O plano segue para a reestruturação, a previsão é de que 5.000 funcionários sejam integrados aí nesse plano de demissão voluntária, mas que para isso direitos estão sendo retirados, salários diminuídos, e é uma forma de forçar até o próprio funcionário a aderir a esse plano de demissão voluntária, e diminuindo a estrutura dos bancos. Atendimento a gente já sabe que já é precário, são muitas filas, e o sindicato diz que com essa demissão essa situação vai se agravar. Obrigado, Juliana, pelas informações. Você ainda volta? Não, agora tchau, sim. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você. De sexta-feira. Tchau, tchau. Bom descanso, até segunda. Essa é uma paralisação, a paralisação do Banco do Brasil. Agora tem uma outra prevista para segunda-feira, que essa que chama a atenção de fato, que é a paralisação dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Inclusive, eles vão adotar aí uma estratégia diferente.
Como é que seria essa estratégia? Você lembra que em 2018 os caminhoneiros fecharam as rodovias, fecharam as BRs e aí teve aquela história, ninguém passa, ninguém vai, ninguém vem, ninguém viaja, né? E dessa vez não, eles não vão mexer dessa forma, não vão fechar as rodovias vão continuar abertas para a circulação da população até que exista estoque de combustível nos postos. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque os caminhoneiros eles vão agora exatamente para a porta das distribuidoras evitar que os caminhões e que as cargas de combustível deixem as distribuidoras para levar o combustível aos postos, ou seja, provocar uma crise de desabastecimento. Resultado, tendo sucesso nesse sentido, em 3 ou 4 dias, aí sim começaria uma crise devido exatamente ao desabastecimento dos postos. É uma outra paralisação, começa segunda-feira e a gente também vai ficar atento no primeiro plano. Olha, a Assembleia Legislativa da Paraíba retoma nesta segunda, às 9h30 da manhã, as atividades parlamentares em sessão que deve ser realizada na sede do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo da Paraíba, no PESA. A escolha do local, ao invés de ser no plenário, é porque justamente o plenário, você conhece bem, é um local fechado, não tem circulação de ar, não atende aí aos protocolos de prevenção ao coronavírus. Essa primeira sessão de segunda-feira, especificamente essa primeira sessão, vai ser presencial para os deputados elegerem e darem posse aos novos integrantes da mesa diretora para o biênio 2021-2022. Estão em disputa os cargos de primeiro secretário e segundo vice-presidente da mesa diretora, que ficaram vagos com a saída de Nabô Vanderlei para comandar a Prefeitura de Patos e com a morte de João Henrique, vítima da Covid-19. As demais sessões, essas sim, continuam de forma remota, justamente por causa da pandemia. E também tem a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em Brasília. Na sede das duas casas, várias mudanças foram feitas para receber os parlamentares de modo a obedecer às recomendações sanitárias de combate ao coronavírus. Fernanda Martinelli. As eleições para a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado acontecem na próxima segunda-feira. Para esse processo, toda uma estrutura está sendo montada, visando a segurança dos parlamentares, a higienização dos ambientes e facilidade de acesso para a votação, evitando aglomerações por causa da pandemia da Covid-19. Desde o início da semana passada, tudo está sendo preparado aqui no Salão Verde para receber os parlamentares. Eles vão votar em cabines como essa, que terão urnas individuais, onde os deputados poderão escolher o próximo presidente da Câmara Federal neste biênio. De acordo com a decisão da mesa diretora da Câmara, a eleição ocorrerá no modelo presencial e, para isso, foi necessária a elaboração de um esquema de distanciamento, principalmente por causa dos parlamentares que compõem o grupo de risco. O nosso problema não são só os deputados, né? Porque se você olhar o cruzamento do número de deputados que estão no grupo de risco, né, não é tão grande. Até porque uma parte já teve o vírus, mas nós temos que mobilizar mais de 2.000 funcionários da administração direta e indireta, então a imprensa, então você acaba tendo que, de alguma forma, ter uma circulação mínima de 3.000 pessoas no dia da votação. É por isso que eu entendia, e o deputado Marerins, que foi relator, que pelo menos no cruzamento daqueles que estão na área, no grupo de risco, que eles pudessem ter o direito de votar de forma remota. Isso reduziria a presença de parlamentares e automaticamente reduziria muito a presença de servidores da Câmara ao mesmo momento dentro do ambiente da Câmara, que nós sabemos que esses ambientes são de pouca circulação de ar. A mesa é soberana, decidiu por esse formato, mas eu fiz questão de deixar claro a cada deputado e a deputada Soraya que eu ia registrar o meu voto na reunião e ia registrar meu voto para a opinião pública, já que essa questão, quando trata de vidas, a gente precisa ter muito cuidado. O credenciamento para jornalistas, assessores e auxiliares será restrito e o acesso aos plenários das duas casas será mantido apenas para um número limitado de deputados e senadores. Vamos acompanhar. Segunda-feira deve ser bastante animada na Assembleia Legislativa e também em Brasília. 1h37, intervalo, primeiro plano volta já. Uma da tarde, 39 minutos, primeiro plano de volta. Uma startup do Rio Grande do Norte vem fazendo sucesso
entre estudantes que pretendem entrar na universidade com a nota do Enem. Eles desenvolveram uma calculadora online que oferece a possibilidade de ter ao menos uma noção da nota do exame e um simulador para o SISU. Veja na reportagem de Vanessa Camilo, da Band Natal. Saber quanto tirou no Enem é uma dúvida que tira o sono de muitos estudantes durante semanas após a aplicação do exame. Tradicionalmente, o INEP divulga o gabarito após a prova, mas as notas mesmo só são divulgadas bem depois. E foi pensando em tranquilizar um pouco os candidatos que estão na expectativa que uma startup potiguar desenvolveu uma calculadora online que estima a nota do candidato com base no número de acertos do estudante e também na média do TRI, a teoria de resposta ao item das últimas edições da prova. Ele vai informar na calculadora o número de acerto em cada área do conhecimento. E a calculadora vai gerar uma estimativa com base no TRI, que é o critério que o Enem utiliza como nota, para que o estudante possa ver se ele entra ou não nos cursos que ele deseja. Para desenvolver a calculadora, nós utilizamos como base as últimas 3 edições do Enem, então 2017, 2018 e 2019, para que o estudante possa ter uma média do seu possível TRI com base no número de acertos. O gabarito oficial do Enem foi divulgado pelo INEP esta semana. Com esta informação, o candidato consegue ter uma noção ainda mais real de como ficará a nota. Além da calculadora do Enem, a startup Planejativo também possui um simulador do SISU. A ferramenta oferece ao estudante a noção da chance que ele tem de entrar no curso e na universidade que deseja. Então, assim que o estudante estima a sua nota do Enem, ele pode também ver as chances que ele tem de passar em algum dos cursos que ele deseja pelo SISU. Então, ele vai lá informar a nota em cada uma das áreas do conhecimento e o curso desejado, o estado onde ele quer, ou a instituição, a cota, caso tenha, ou ampla concorrência, e o simulador vai gerar quais as chances que ele tem de passar, com base em anos anteriores, nos cursos desejados. A startup existe desde novembro de 2019 e é vinculada à incubadora de empresas Inova Metrópole, projeto do Instituto Metrópole Digital da UFRN. A startup já conta com mais de 480 mil estudantes cadastrados e, além dessas ferramentas, também trabalha oferecendo outros serviços gratuitos e pagos. E nós oferecemos uma preparação completa para o Enem, desde a montagem do cronograma até a análise do desempenho do estudante. E uma última informação, a Vigilância em Saúde de João Pessoa, com apoio do PROCON do Ministério Público da Paraíba, deve iniciar uma fiscalização nas escolas particulares da capital que retomaram as atividades presenciais. Devem ser observados prioritariamente itens como o cumprimento dos protocolos sanitários por parte desses estabelecimentos. As escolas, inclusive, têm 5 dias para entregar um plano de ação estratégica aos conselhos de educação. A medida foi definida em reunião realizada ontem pelo Ministério Público da Paraíba, com representantes da Vigilância em Saúde, da Secretaria de Educação de João Pessoa, do Conselho Estadual de Educação e do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba. Ponto final no primeiro plano desta sexta-feira. Amanhã, 7 da noite, depois do futebol, tem um Paraíba Urgente falando sobre hanseníase, depois do futebol. E segunda-feira, 1h10 em primeiro plano, depois do Fala Cidade. Vem aí Gerardo Rabelo com o programa Muito Mais. Bom fim de semana, até segunda. Tchau.